Estamos iniciando uma revolução pela sustentabilidade, e as armas dessa nova batalha estão mudando. Este é um chamado à reflexão para incluir a sustentabilidade no avanço da humanidade, cujo otimismo é estar aberto a uma nova mentalidade para fazer negócios e gerenciar pessoas. Somos seres colaborativos por natureza e precisamos dessa complexa teia social para reproduzirmos a vida, cada qual fornecendo a sua parte, numa cooperação mútua e benéfica. Empresas e pessoas tornam-se um organismo híbrido, vivendo em pleno movimento com o fluxo da vida e da prosperidade do mundo. Vamos juntos? Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Radar COP30 Clima e Impacto, um espaço de escuta estratégica sobre a principal conferência climática do mundo. Me chamo Gisele Batista, conduzirei essa conversa de hoje e farei a minha autodescrição. Sou uma mulher com a pele clara, olhos verdes, cabelos castanhos cobreados e ondulados, uso óculos e trago comigo sempre a energia da sustentabilidade e da comunicação com propósito. No Radar COP30 transformamos complexidade em direção. Este é o podcast onde as decisões de hoje moldam o clima, os negócios e a sociedade do amanhã. Vamos aos bastidores, às reflexões e aos insights técnicos que conectam a COP30 aos grandes eixos da sustentabilidade desta década. ESG, Agenda 2030, descarbonização e negócios de impacto. Reunimos quem está moldando o futuro, lideranças empresariais, representantes governamentais, protagonistas da sociedade civil, para discutir transição justa, inovação com propósito, governança climática e resultados mensuráveis. Este projeto conta com o apoio institucional da ANEFAC, referência e liderança executiva em finanças, administração e contabilidade, do Hub ODS Santa Catarina, aliança entre o Pacto Global Rede Brasil com o Movimento Nacional ODS Santa Catarina, e a plataforma Impactos Positivos, um movimento que valoriza e premia iniciativas transformadoras de negócios de impacto. Se a sua missão é alinhar lucro com propósito, mercado com regeneração e estratégia com futuro, você está no lugar certo. Começa agora mais um episódio do Radar COP30 com o tema Carbono, Clima e Impacto, soluções baseadas na natureza e os caminhos para a nova economia. E hoje recebemos Denise Saboia, especialista em sustentabilidade corporativa e finanças climáticas. Denise é diretora de sustentabilidade e clima da Parker Russell, diretora de sustentabilidade da NEFAC e professora de bioeconomia no MBA da Exalc USP. Denise, querida, muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. Dê um alô para a nossa audiência e faça sua autodescrição. Nossa, eu que agradeço, Gisele, é um prazer enorme estar aqui e espero contribuir um pouquinho com a minha experiência. Bom, eu sou Denise Saboia, sou uma mulher morena, estatura mediana, olhos castanhos, cabelos castanhos e ondulados, um comprimento médio, mais ou menos na altura dos ombros. E, como a Gisele falou, eu sou incansável na luta por um mundo melhor e mais sustentável, engajando todo mundo que eu vejo pela minha frente, seja na academia, no trabalho, em associações e até mesmo na minha família, né? Alguns me chamam de ecochata, mas eu acho que eu não sou tão chata assim. Não é não, de jeito nenhum. Você é uma mulher encantadora e uma grande ativista do ponto de vista da sustentabilidade, de fazer negócios mais sustentáveis e trazendo essa perspectiva das finanças. Então, eu tenho uma grande admiração por você. Minha querida, eu queria começar a gente conversar e pensar um pouco como é que você vê e avalia o estado atual do mercado de carbono no Brasil. Quais foram os avanços que nós tivemos em relação à legislação, à regulação dessa agenda e principalmente do ponto de vista de descarbonização de empresas? Nossa, muito legal essa pergunta, Gi, porque, afinal de contas, nós estamos passando por uma evolução do mercado de carbono aqui no Brasil. Uhum. Esse mercado existe há muito tempo, existe desde do protocolo de Kyoto, em 97, quando nós fizemos os primeiros projetos
de créditos de carbono, os primeiros projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo, principalmente voltados para a indústria naquele momento, mas sempre no mercado voluntário. Né? Então, depois também do Acordo de Paris, em 2015, nós também continuamos trabalhando fortemente no mercado voluntário, muito voltado à proteção da floresta, desmatamento evitado, reflorestamento. Mas agora, em dezembro de 2024, nós conseguimos finalmente uma lei sancionada, a Lei 15.042, já criando o mercado de carbono no Brasil. E o que isso quer dizer? Ainda não está regulado, né, Gisele? Leva um longo caminho. A gente imagina que até 2030 esteja funcionando, mas finalmente já temos aí alguma perspectiva, né, de um mercado realmente regulado. Ele vai funcionar muito semelhante, acho que é importante a gente falar, muito semelhante ao mercado europeu, porque a Europa começou essa regulamentação um ano depois ali do Acordo de Paris, em 2016. E nós começamos agora, mas ele surgiu mais ou menos nos mesmos moldes, no sistema Cap and Trade. Você conhece esse sistema, Gi? Posso falar um pouquinho sobre ele? Por favor, a nossa audiência pede. Ah, legal. Então, nesse sistema, o governo estabelece um limite, que é um teto máximo de emissões. E aí, cada empresa recebe permissões de emissão, e se a empresa emitir menos do que é permitido, ela pode vender essas permissões. E se ela emitir mais, ela tem que comprar permissões das empresas para compensar com esses créditos de carbono. Basicamente, ele funciona assim. Claro que tem outros nomes específicos, né? O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE, ele criou a Cota Brasileira de Emissões, CBE, o certificado de redução. E o que é interessante é que não vai eliminar o mercado voluntário. Ele entendeu que existe uma interação entre o mercado voluntário e o mercado regulado, uma interoperabilidade, que é bem interessante, né? E isso vai também exigir parâmetros mais rígidos no mercado voluntário. Ah, que bacana. É bem importante você fazer esse panorama, porque a gente, quando pensa em mercado de crédito de carbono, né, ou soluções baseadas na natureza, a gente já automaticamente já linka com a questão climática. E aí eu queria que você aprofundasse um pouco mais as suas reflexões nesse sentido de como é que o mercado de crédito de carbono pode realmente contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas. É um problema sério e grave que a gente vive atualmente. E falar um pouco dessa questão desse equilíbrio entre redução, compensação e a remoção dessas emissões. Nossa, muito importante mesmo. O mercado de carbono, ele surgiu para isso, ele surgiu para enfrentar as mudanças climáticas, para contribuir com a redução do aquecimento global. Mas como funciona isso? Para qualquer projeto gerando créditos de carbono, a gente precisa fazer uma medição da linha de base, aí a gente implementa o projeto e mede novamente. Todo aquele diferencial que o projeto reduziu, deixou de emitir, são esses créditos de carbono. Então, se a gente pensar em todos os gases de efeito estufa, né, porque quando a gente fala em carbono e créditos de carbono, na verdade, entra nessa medição todos os gases de efeito estufa, o metano, por exemplo, que é muito mais poluente, todos os óxidos nitrosos. Então, falamos em carbono, mas entende-se que é o dióxido de carbono equivalente, porque a gente transforma, para fazer a conta, tudo em dióxido de carbono. E então é isso. Todos os projetos
eles devem gerar uma redução, remoção, devem evitar. Então, projetos de floresta em pé, por exemplo, que a gente ouve muito falar, são os REDD+. O que significa? Que teria uma cota permitida para desmatamento, né? Na legislação prevê, por exemplo, a Amazônia, 10% poderia ser desmatado todos os anos. Com a implementação daquele projeto, não será desmatado. Então, você deixou de emitir um projeto de reflorestamento, um ARR, por exemplo. Quando nós plantamos, enquanto a plantação está crescendo, enquanto a árvore está crescendo, ela sequestra CO2. Então, ela está tirando o CO2 da atmosfera. Ela está gerando créditos de carbono. E isso funciona também para a indústria, né? Tudo que a indústria deixar de emitir, deixar de queimar combustíveis fósseis, utilizar uma energia renovável, né, ao invés de um combustível fóssil, toda a transição energética para energias renováveis, tudo isso funciona. Mas você citou uma coisa super importante, né? Quando a gente fala de redução, compensação e remoção, como que isso funciona, né? A redução de emissões, nós costumamos chamar de primeiro pilar. E primeiro pilar, por quê? Porque é aquilo que a gente tem que fazer primeiro. Né? A gente tem que fazer a redução, tem que descarbonizar, pensando numa indústria, tem que descarbonizar as operações próprias, a cadeia de valor também, né? Toda a cadeia de valor, tem que fazer essas mudanças na matriz energética, utilizando energia renovável, aumentando a eficiência dos processos, implementando logística sustentável, sempre trazendo a questão climática para a estratégia da organização. O mesmo funciona quando a gente pensa na floresta, né? Então, redução das emissões, deixar de desmatar, muito nesse sentido, né? Então, o desmatamento, hoje, no Brasil, é o maior item de emissão de gases de efeito estufa. Muitos pensam que isso está na indústria. Não está, está no desmatamento. Então, é muito importante o combate ao desmatamento, e para isso a gente precisa de muitos projetos e de monitoramento. O segundo pilar é o pilar da compensação das emissões residuais. Ou seja, depois de todo o esforço de descarbonização, ainda sobram algumas emissões. E aí sim vem a compensação. Como que ela é feita? Através da compra de créditos de carbono, né? E aí vem, quando já tem um mercado regulado, como na União Europeia, ela pode comprar do mercado voluntário aqui do Brasil. E o nosso sistema brasileiro vai funcionar da mesma forma, né? Desde que, claro, os critérios estejam nos parâmetros adequados. O terceiro pilar, por último, é a remoção do carbono. A remoção, ela funciona tanto no reflorestamento, como eu comentei, projetos de ARR, e na indústria a gente fala muito das CCUs, que são Carbon Capture, Utilization and Storage, ou seja, a gente captura CO2 da atmosfera e faz o armazenamento. Isso tem sido muito utilizado na indústria petrolífera, enfim, e todas as indústrias, principalmente aquelas de difícil abatimento, podem utilizar. Que aula que você deu para a gente. E aí, antes de eu passar adiante, eu queria fazer um assimilar tudo isso, porque é extremamente importante esse panorama que você traz aqui para a gente. E a gente fez uma conversa recente num podcast aqui sobre a questão de clima e agricultura. E ficou muito evidente também lá
de que o quanto a gente precisa mudar a concepção dos negócios ou do sistema produtivo para cada vez mais colocar preservação e desenvolvimento. Não é preservação ou desenvolvimento. E aí você traz a questão ali do desmatamento, né? Então, que como a gente pode pensar de uma forma diferente, e eu já vou fazer a introdução ali para minha próxima pergunta, para que a gente consiga avaliar e enxergar valor na floresta e na natureza. E eu gostei muito desses 3 pilares que você colocou, porque, sim, primeiro, a redução, eu tenho que fazer minha tarefa de casa, né? Então, já começo aqui, onde é que eu já posso resolver dentro de casa? 2, as compensações residuais. Não, peraí, ainda sobrou alguma coisa, eu tenho que fazer. E o terceiro, a remoção desse carbono, que existe um modelo de sociedade, de economia, que é muito crítico, e a gente não vai resolver 100% nesse modelo, mas a gente tem que fazer a transição. A gente está numa era de tem pesquisas, só complementando, tem pesquisas que demonstram que a gente não vai atingir a meta em 2050, net zero, se a gente não utilizar CCUs. 15% do carbono ainda vão sobrar para CCUs, o que é muito, é um volume muito alto. E o Brasil saindo na frente, porque a gente já tem uma matriz que facilita tudo isso, né? Então, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas essas políticas públicas, ou essa nova visão de negócio, de como a gente pode produzir a vida, é completamente necessária para que a gente dê esse passo pela sustentabilidade. E aí a minha pergunta vem muito na questão das soluções baseadas na natureza, ok? Então, como é que a gente pode realmente, né, utilizar essas soluções para remover o carbono, proteger a questão da biodiversidade, que é um ponto crítico também, é uma crise crítica que a gente tem a perda da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e ainda por cima gerar renda local. Então, você falou nas questões de projetos de crédito de carbono, queria que você comentasse um pouco como é que esses projetos eles podem transformar negócios e negócios de impacto, unindo a questão de clima, preservação de florestas e uma economia regenerativa. Então, como é que a gente faz esse jogo de soma com a sustentabilidade? Super importante, super importante. Bom, o Brasil tem que focar mesmo nas soluções baseadas na natureza, né? E não tem nem qualquer questionamento de por que devemos fazer isso, porque somos um país que temos natureza, né? A começar por aí. E se temos que preservar. Temos que preservar. E a preservação, ela gera esses projetos. Legal, mas vamos pensar o que acontece com a população, né? Seja lá qual que for, enfim, uma população que vive da madeira da floresta. A gente precisa descobrir uma outra fonte de renda para essa população. E aí vem os produtos não madeireiros, que o Brasil é muito rico, né? A nossa biodiversidade, ela gera produtos para a indústria cosmética, para a indústria farmacêutica. Se a gente pensar, por exemplo, na macaúba é incrível, porque do fruto ela gera subprodutos ali para a indústria cosmética, farmacêutica. Depois, ela pode ser a castanha da macaúba pode ser processada e gera biodiesel, SAF, que é o combustível sustentável de aviação. A gente está muito na frente e tem projetos que unem tudo isso. Olha só, a gente tem um projeto no sul da Bahia que está fazendo o reflorestamento com macaúba, então já vai na hora do reflorestamento, a macaúba crescendo, ela está sequestrando o CO2 e depois vai fazer a manutenção daquela floresta em pé e gerando todos esses produtos. É incrível, né? E quando a gente fala de população local, também, porque tudo isso, claramente, a gente tendo os KPIs adequados, a gente vai fazer toda a mensuração, todo o monitoramento da melhoria de renda. Isso tudo tem que ter uma distribuição igualitária, né? A venda dos créditos de carbono tem que retornar para aquela população que investiu, né, naqueles projetos de
manejo florestal sustentável, retirando esses produtos de uma forma sustentável. Outra coisa que você mencionou, as agroflorestas. Agroflorestas também, elas unem boas práticas, né, da agricultura, da pecuária, com a floresta. E como isso tudo funciona? Primeiro, o gado, claramente, ele engorda mais rápido e saudável quando tem sombra, por exemplo. Não naqueles pastos intermináveis e ensolarados. Uhum. A produção da comida, do alimento daquele gado, está na própria área, sem contar todas as práticas, né? E aí a gente está falando de biofertilizantes, de manejo da terra, né? De todo o cuidado com a terra, com os fertilizantes, enfim, com a troca de culturas, né? Tudo isso fazendo de uma forma que a gente tenha uma fixação maior de carbono no solo e que a gente consiga sequestrar carbono e trazer tudo isso, né, para um projeto que retorne para essas pessoas locais. Muito bom. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta espinhosa. Financiamento climático. Porque a gente já tem muita tecnologia, a gente já tem muita metodologia, a gente já discutiu bastante, estamos na 30º, né, o 30º encontro, 30ª conferência para discutir questão climática. E na COP29, o financiamento climático ele foi muito importante, né? Já foi debatido isso, e existe uma expectativa muito grande para a COP de Belém, que vai acontecer agora em novembro, que isso também venha à tona. Então, eu queria que você respondesse sobre a perspectiva do mercado de crédito de carbono, como é que tudo isso se conecta a esse debate, não é, essas questões, e que impactos que a gente pode esperar dessa negociação que vai ter em Belém. Então, o que a gente pode ver a partir disso, assim, o que vai evoluir, ou o que a gente ainda tem muito que resolver? Pergunta de 1 milhão, tá? Essa pergunta é o tipo da pergunta que não quer se calar, né? É uma pergunta muito difícil mesmo. A gente fica até numa saia justa, porque é muito bonito no papel falar. Né? A gente saiu lá da COP29 com uma definição de um marco de financiamento climático de pelo menos 300 bilhões por ano, podendo crescer até 1,3 trilhão até 2035. Legal, super bonito. Mas o que a gente espera agora na COP30? Que isso se torne realidade, né? Que a gente, de fato, veja de onde sair, que a gente viabilize, porque, por enquanto, a gente tem metas, mas aquelas metas parecem muito longe. Parece que ninguém vê que 2030 só faltam 10 anos, 2035. Então, a gente espera que a gente saia com ações mais práticas de financiamento climático, né, que realmente a COP30 impulsione esses compromissos concretos. E aí eu estou misturando um pouco da minha expectativa também pessoal, porque é muito bonito, mas a gente não consegue viabilizar muitos projetos porque a gente não tem financiamento. Então, é por aí, a gente quer enxergar onde está esse dinheiro e o que a gente faz para acessar. A gente vai fazer, sim, cada um fazendo a sua parte, mas é importante saber como acessar e é importante sair com ações concretas, né? E não ficar na teoria como a gente tem ficado. Até porque é um tema muito crítico, né? E a gente teve exemplo do Rio Grande do Sul, aqui no ano passado, em maio do ano passado, foi uma catástrofe, não foi nem uma tragédia, foi uma catástrofe ambiental, um evento extremo que aconteceu, e o estado colapsou e recentemente teve mais um ciclone, enfim. Então, vai ser recorrente, é um problema que a gente tem que resolver e a gente precisa de dinheiro para isso, né? A gente já tem bastante tecnologia, já tem muita coisa estudada e debatida, agora a gente precisa, como você fala, de ações efetivas.
E aí eu queria te... Espero que saia. Né? E aí eu vou te provocar mais, Denise. Mas é no sentido positivo, para que a gente olhe para o futuro. Porque eu vejo muito a questão do crédito de carbono, né, do mercado de crédito de carbono, ele é um mercado de transição, ok? Então, a gente está num estágio aqui, a gente precisa trabalhar nessa descarbonização, precisa de dinheiro para isso, né, para financiar esses projetos, mas eu queria que você comentasse com a gente as tendências que você enxerga para os próximos anos. Então, especialmente olhando para essa integração entre mercados regulados e voluntários, né, que você trouxe aqui já algumas questões, usos de tecnologia, então o que já tem, o que você vê como perspectiva para crescimento nesse sentido, e a conexão com essas questões com a nossa taxonomia sustentável, que recentemente, né, o Brasil aprovou, e está aí também mais uma perspectiva para ampliar esse leque de financiamento para projetos sustentáveis, climáticos, enfim. Pergunta difícil também, né, Ti? Nossa Senhora. Gi, você veio preparada. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Falar de futuro não é tão fácil, mas algumas Uhum. questões já são mais fáceis da gente enxergar. Primeiro, como a gente já falou, né, toda essa regulamentação vai fortalecer o nosso mercado, tanto voluntário quanto regulado. Uhum. E principalmente, todas as questões de credibilidade do nosso crédito de carbono no mercado voluntário, a gente vai ter que subir um patamar de Uhum. exigências para Uhum. que ele realmente converse com o mercado regulado. Então, Uhum. isso é muito legal. A gente fala que é o reforço da integridade, né, e Uhum. convergência de regras. Isso é super importante. É, Outra questão é essa crescente demanda para remoção. Como eu falei, os Uhum. estudos demonstram que a gente não vai ser capaz, só através dos projetos de reflorestamento, e os projetos também de descarbonização da indústria, de fazer toda a remoção. Uhum. Então, a gente vai precisar dessas novas tecnologias, né, essas CCUs, que têm sido aplicadas em algumas indústrias, mas tem outras indústrias que são de difícil abatimento, que Uhum. precisam também ter um olhar muito sério para CCUs, né, como mineração, por exemplo. Uhum. Né? Então, além da descarbonização, que eles já estão olhando para a descarbonização da indústria, eles precisam olhar também para a CCU, porque eles não serão Uhum. capazes de fazer essa remoção. Outra coisa, né, no futuro, monitoramento. Monitoramento Uhum. é essencial. E quando a gente fala de monitoramento, a gente não está falando só de gastos a mais com monitoramento, mas são as soluções tecnológicas, como você mencionou, Gi. Então, satélites de alta resolução, Uhum. inteligência Uhum. artificial. Hoje, tem startups que estão trabalhando com todo o inventário florestal, que antes o engenheiro florestal ia lá, media a árvore, media o diâmetro do caule para fazer todos os cálculos, tal. Hoje, a inteligência artificial identifica as espécies, já consegue fazer o cálculo do Uhum. diâmetro, quanto tem de carbono fixado. Então, isso nos ajuda muito. E todos esses relatórios têm rastreabilidade, transparência, sem contar toda a parte de tokenização, digitalização de Uhum. créditos Uhum. de carbono, que foram muito questionadas no passado, mas o que a gente está falando, tokenização facilita a liquidez, facilita Uhum. a negociação. O que precisa é ter regulação, Uhum. Uhum. Perfeito. Uhum. é o que precisa. E eu queria falar, Gi, se possível também,
quando a gente fala de créditos de carbono, pensando em futuro, a gente tem que pensar em outros tipos de créditos também que valorizam outros serviços ecossistêmicos, como créditos de biodiversidade, muito discutidos e no Brasil ainda engatinhando, né? Mas a gente tem frameworks importantes como o TNFD, então tem países, o Canadá está muito à frente, né? Então a gente precisa ter um olhar mais crítico para outros tipos de créditos que vão valorizar outros serviços ecossistêmicos. Os créditos hídricos, ok, Brasil, a gente acaba não pensando tanto, mas agora em São Paulo a gente está sofrendo com escassez de água. Então, a gente tem que olhar para os créditos hídricos, que eles vêm de reuso da água, créditos de reciclagem. Hoje, nossa, eu tenho cliente de reciclagem de pneus. Puxa, olha quanto de matéria-prima a gente está deixando de utilizar, né, fazendo a reciclagem. Isso tudo gera créditos, são créditos negociáveis, são créditos de muito valor. A Europa já olha para todos esses créditos. Então, a gente precisa olhar para o futuro e ir transformando tudo, né, em potencial remuneração, porque aí tem mais atratividade. E a gente fala desses mercados multiprodutos. A tendência é realmente fazer uma combinação, porque quando a gente pensa num projeto de carbono na Amazônia, é uma área de alta biodiversidade. Né? Então, a gente pode combinar esses créditos para que a gente consiga aumentar o valor do nosso crédito. Claro que com todos os cuidados necessários, né? Nossa, minha querida, o quanto você trouxe de informações e como foi preciosa a sua contribuição aqui, porque você realmente trouxe um panorama muito bacana, não só do mercado de crédito de carbono, mas eu até estava anotando aqui, trazendo a preservação como um bom plano de negócios, seja para os produtores, seja para quem está na indústria, no comércio, enfim. Então, a gente tem que realmente ampliar a nossa visão sobre o que seja a sustentabilidade, olhando isso só como um custo, né, mas que a gente faz isso muito tradicionalmente, mas nessa perspectiva, trazendo essa visão de rentabilidade, de perpetuidade de negócios, e a gente fez recentemente um podcast também, muito além do lucro, que a gente pode realmente olhar para tudo isso de uma maneira muito mais abrangente, né? Esse lucro não é só financeiro, né? Não lucro, mas é um lucro para o planeta. Isso, todo mundo ganha. São valoração em todas as direções. Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Denise, muito obrigada por compartilhar a sua visão de como o mercado de carbono e as soluções baseadas na natureza podem realmente gerar um impacto real, unindo clima, negócios e sociedade. E esse foi mais um episódio do Radar COP30, Clima e Impacto. Continue nos acompanhando para entender como os temas sobre mudanças climáticas se conectam ao nosso dia a dia, aos negócios e ao futuro da sustentabilidade. Denise, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Gisele. Eu que agradeço essa oportunidade e estou à disposição. Muito bom.